Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, que o Senhor Jesus possa te abraçar nesta noite de uma maneira especial. Eu quero te convidar para que você esteja orando comigo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Declaramos em nome de Jesus que você será alimentado pela palavra do Senhor Jesus, e essa palavra santa, ela esquadrinha o nosso íntimo, ela sabe discernir o que está no mais profundo do nosso ser. E eu te convido nessa noite para que nós venhamos dar início a essa live orando, clamando ao Senhor Jesus, convidando o Senhor para estar presente conosco. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos anima, o Senhor alivia, Senhor, os fardos do nosso coração. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem colocado colírio nos nossos olhos e tem nos ajudado a enxergar melhor as situações. Obrigada por tua proteção sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, pela tua proteção sobre os nossos filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado, Senhor, as famílias. Senhor, nós queremos abençoar, meu Pai, cada vida que se aproxima desta live, cada vida, Senhor, que quer ouvir a tua palavra. Talvez, Senhor amado, alguém que esteja angustiado, depressivo, amargurado. Nós oramos para que o Senhor traga alívio a esses corações, traga alívio àquele que está enfermo, traga alívio àquele idoso que está clamando por socorro, traga alívio, Senhor amado, àqueles enfermeiros, àqueles médicos que estão na frente desta batalha. Traga alívio, Senhor, à nação brasileira. Senhor, o Senhor olha dos céus e contempla todos os filhos dos homens. E o Senhor, meu Deus amado, é aquele que governa sobre todas as coisas. E nós sabemos, Senhor, que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Esta noite nós te pedimos, Senhor, derrama, Pai, sobre nossos corações, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Senhor, nós sabemos, Pai, que o nosso Brasil, ele está passando por muitas mudanças e por muitos momentos difíceis. Mas nós queremos te pedir que o Senhor vá à nossa frente. Que o Senhor, meu Deus, vá quebrando os grilhões. Que o Senhor, meu Deus, vá abrindo, Senhor, os caminhos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos. Toma os aflitos, os necessitados, os idosos, os órfãos, as viúvas. Toma, Senhor, aquelas famílias, Senhor, que dependem, Senhor amado, de um milagre. Senhor, toma nas tuas mãos as famílias que perderam entes queridos. Toma nas tuas mãos e derrama, Senhor, o teu consolo. Toma nas tuas mãos aquele empresário, aquela empresária que precisa, Senhor, de uma direção, de uma orientação. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, as igrejas. Toma nas tuas mãos, Senhor, o povo desta terra. Nós queremos abençoar a nossa nação. Nós queremos abençoar, Senhor, as autoridades. Nós queremos abençoar, meu Deus, o povo brasileiro. Nós queremos te agradecer pelos atalaias que têm se colocado de dia e de noite, Senhor amado, sobre os muros e têm clamado ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que têm colocado a sua fé em Ti. E nós te convidamos nesta noite, Senhor, para quebrar todas as barreiras, todos os grilhões e derramar sobre nós a tua sabedoria, derramar sobre nós o teu entendimento, derramar sobre o nosso coração as boas sementes e que essas sementes sejam regadas, meu Deus, com as chuvas da tua bondade e que elas possam crescer e frutificar. Nós repreendemos, Senhor, todo roubo de sementes, todo roubo da tua palavra. Nós repreendemos toda distorção, toda maldade, toda malícia. E declaramos, Pai, que estamos cobertos pelo teu poder. Somos guardados pelo teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar nessa hora para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1
até o verso 12. Ontem nós tivemos aqui, porém as chuvas eram muito fortes e muitas internets, não estavam funcionando devidamente, e me foi pedido para repetir a palavra. E eu faria isso tantas vezes quantas forem necessárias, porque eu entendo que a palavra é de Deus e Deus tem um propósito para cada palavra e que a palavra não volta vazia. E se os filhos de Deus querem se alimentar da palavra, quem sou eu, ser humano, para dizer não vou repetir a palavra? Eu faço isso com todo prazer. E hoje nós vamos estar olhando para alguns exemplos da história de Israel e vamos estar aprendendo com eles. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Amém? Um texto que eu gostaria de focar, um versículo que eu gostaria de focar é: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em outras traduções diz: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. E aqui nós temos um exemplo da história de Israel. Nós estamos aqui diante de um cenário de um povo que viu sinais acontecerem no Egito, viu o poder de Deus ser manifesto através das 10 pragas. Eles participaram de momentos onde, quando os egípcios eram afligidos, assolados, por exemplo, com trevas, nas suas casas haviam luz. Eles participaram de momentos que, quando os animais dos egípcios eram mortos devido às pragas, os seus animais eram guardados, protegidos por Deus. Eles viviam momentos de verem a morte chegar no Egito, assolar a casa de diversas pessoas, inclusive a casa de Faraó, e as suas casas estarem protegidas por Deus. Então nós estamos diante de um cenário, queridos, de um povo que viu muitos milagres acontecerem. Sabe, esse povo viu diante de um mar Moisés erguer o seu cajado e aquele mar se abrir. Eles viram as rodas dos carros de Faraó serem emperradas pelo nosso Deus. Eles viram aqueles exércitos que estavam perseguindo o povo de Deus serem submergidos naquele mar, serem afogados naquele mar. Este povo participou de milagres, como por exemplo, eles viram
que as suas vestes não se envelheciam, seus sapatos não se gastavam, entre eles não havia nenhum inválido. Então eles viram maná cair do céu, eles viram água fluir da rocha. Então, assim, muitos e muitos milagres eles viram. No entanto, aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, ele ergue aqui um exemplo para que nós não venhamos seguir. Então, muitas vezes, nós observamos muitas pregações, inclusive, sobre o povo de Israel, né, demonstrando o grande poder de Deus, né, como eles saíram do Egito, como eles passaram pelo deserto, né, e mais para frente, como alcançaram a terra prometida. Não todos, né, porque aqueles que desacreditaram da promessa, né, aqueles que desistiram da promessa, eles foram morrendo, e aí os seus ascendentes que foram caminhando para possuir a terra. Então, em muitos momentos, muitos exemplos bons são erguidos, mas aqui nesse texto, apóstolo Paulo levanta alguns exemplos negativos que ele gostaria que nós não seguíssemos, na verdade, né? Então, assim, ele fala aqui de um povo que foram os nossos antepassados, né? No caso, o povo de Israel, que eles tiveram sobre a nuvem. Essas pessoas aqui, irmãos, quando o sol estava muito forte, o Senhor cobria eles com a sombra de uma nuvem. Quando era noite, né, nós sabemos que o deserto é extremamente escuro, não tem iluminação, mas a nuvem de fogo os guiava. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então eles estiveram debaixo desta nuvem, eles passaram pelo mar, né? Em Moisés eles foram batizados, eles comeram do mesmo alimento espiritual. Todos viram, né, a grandeza de Deus, eles beberam da mesma bebida espiritual, né? Daquela rocha espiritual que os acompanhava. Quem era esse que os acompanhava? Era Cristo. Então, essas pessoas aqui, se a gente for assim pensar, a gente diz, não, essas pessoas aqui devem louvar a Deus, engrandecer o tempo todo. No entanto, a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor, que Deus, não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, aqui existe um povo que tem oportunidade. Eles têm a oportunidade de engrandecer, eles têm a oportunidade de glorificar, eles têm a oportunidade, sabe, de não murmurar. Só que a maioria deles morreram no deserto. E nós morremos no deserto, irmãos, quando nós não agradamos a Deus. Então essas coisas, o apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, essas coisas ocorreram para que nós não cobicemos coisas más, como eles fizeram, não sejamos idólatras, como alguns deles foram. Ele diz que muitos se assentavam, bebiam e depois se entregavam a farras. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não sigam este exemplo. Não pratiquem a imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia, sabe quantos morreram? 23.000 pessoas. E ele diz assim, olha, não coloque o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Então a Bíblia é clara quando diz, essas coisas aconteceram, né, para que fossem exemplos e fossem advertências para nós, de que tem se chegado o fim dos tempos. Então assim, aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. Então aqui as pessoas tiveram ótimas oportunidades, né, mas a maioria deles tentaram a Deus, brincaram com Deus, brincaram com o pecado, né, talvez procrastinaram, dizendo, amanhã eu faço, amanhã eu me conserto, amanhã eu me santifico, né? E o que eles atraíram para si através das suas murmurações, através das suas rebeliões, né? Quantos deles se levantaram contra o líder, falando mal do líder? Eles atraíram serpentes e eles atraíram o anjo destruidor. Então nós temos que ter cuidado o que nós estamos atraindo para a nossa vida, né?
Eu percebo aqui que é como se fosse um imã. De acordo com seus comportamentos, de acordo com as suas ações, eles atraem sobre si, né, aquilo que de fato eles merecem. Então, a Bíblia é muito clara quando diz, olha, tudo que sobrevém a vocês podem ter certeza que Deus vai trazer um escape. Porque não virá sobre vocês tentação que não fosse humana. Mas quando forem tentados, o Senhor mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, todos nós, através do Espírito Santo, nós temos várias oportunidades, né? Existem muitas portas na nossa frente e nós podemos decidir como nós vamos nos portar. Nós temos que decidir como que nós vamos tratar as tentações, como que nós vamos atravessar as situações difíceis, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre caráter. As consequências de um caráter que não foi tratado. Então, quando nós falamos de caráter, caráter é o que nós somos em meio à escuridão, quando ninguém está nos olhando. E um caráter deficiente, ele pode arruinar o nosso futuro. O nosso caráter, ele é um presságio de nosso destino. E quanto maior a integridade que nós temos e mantemos, mais fácil e nobre esse destino tem a probabilidade de ser. Então, o contrário também é verdade. Quanto mais integridade nós tivermos, mais provavelmente nosso futuro será de dores. A palavra do Senhor diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Então, em muitos momentos, em muitas tribulações, irmãos, é que nós mostramos quem de fato nós somos, né? Então, se o seu caráter é aprovado, é um caráter que desagrada a Deus. Então, assim, quando nós perseveramos dentro dos princípios de Deus, né, essa perseverança, ela vai produzir o quê? Um caráter aprovado. Né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas foi por culpa de fulano, foi porque a situação estava difícil. Não, irmãos, você fez porque, na verdade, o seu caráter precisa de um toque restaurador de Deus, né? Adão e Eva, que falavam com Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha visitar este casal, e eles falavam com Deus face a face, mas a Bíblia diz que eles caíram. O bem ungido, Lúcifer, que queria ser como Deus, ele caiu. Então, assim, eu imagino que se nós não vigiarmos, a queda está aí para que toda pessoa possa cair. E as feridas do nosso caráter, quando não são tratadas, elas poderão arruinar toda a nossa carreira nos mais diferentes setores. Então, o importante é não ocultar as falhas. Nós precisamos tratar as rejeições, tratar a negação, a fantasia, né? Existem pessoas que negam tudo, aprontam tanto e negam tudo. Então, assim, nós precisamos tratar, porque a Bíblia é clara quando diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, assim, todo ser humano tem uma deficiência em uma área da sua vida. E todo ser humano, ele é colocado diante de diversas situações, mas cabe a nós decidir. Cabe a nós termos reações pautadas dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que se dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos o Senhor mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, assim, o próprio apóstolo Paulo, ele falou dos seus conflitos, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes ele era um perseguidor dos cristãos, né? Um perseguidor frio, arrogante, mas quando ele teve uma experiência com Cristo, um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, o que ocorre? Ele recebeu uma experiência tão tremenda e relações tão profundas, irmãos, que ele dizia assim, olha, tem coisas que eu nem posso falar. De tão profundo que era, de tantas experiências que ele teve com Deus. Mas como ser humano, ele falou o seguinte, porque não faço o bem que prefiro.
mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem está em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então todo ser humano, ele trava uma batalha interior entre a carne e o espírito. O salmista diz: quem é que possa dizer as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, os sinais de um caráter sadio é transparência mais quebrantamento. Jesus disse: portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E essa palavrinha procura no grego, ela significa empenha-te, esforça-te, apressa-te. Então, buscar um caráter aprovado deve ser a prioridade, o que virá pelo esforço, pelo comento. Amém, queridos? Então, assim, de algum modo, o nosso destino está nas nossas mãos. O nosso destino pode ser brilhante ou pode ser catastrófico, se nós trilharmos uma estrada de trevas. Então, quando eu sou transparente, né, eu sou uma pessoa sem máscara, eu sou uma pessoa límpida. Quando eu sou uma pessoa quebrantada, eu sou uma pessoa que se arrepende com facilidade, uma pessoa que tem um coração ensinável. Salomão, que foi um homem que viveu todos os prazeres que ele pôde. Salomão foi um homem extremamente rico, extremamente sábio. Salomão tudo o que ele queria nas suas mãos, mas no final da sua vida, ele aponta para a sabedoria e ele aponta para o temor de Deus. E olha o que ele diz: saiba que a sabedoria também será boa para a tua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então estamos diante de um homem aqui que não teve necessidade nenhuma material, mas a sua alma só foi suprida por Deus. E a falha no caráter, ela compromete a nossa comunhão com Deus. Nós vemos isso em vários exemplos, né? Caim, por exemplo, que matou Abel. Deus falou para ele: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, cumpre a nós dominar, né? Dominar os desejos carnais, dominar aquilo que não agrada a Deus. Caim matou Abel e isso interrompeu, comprometeu, na verdade, a sua comunhão com Deus. E temos outros exemplos: Saul, Esaú, Ananias e Safira, Judas, Geazi. Várias pessoas que tiveram a sua comunhão com Deus comprometidas, várias pessoas que viram a consequência dos seus pecados, né? Porque biblicamente você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Então aquilo que você planta, você vai colher, né? Então, assim, a falha no caráter também interrompe a sua carreira ministerial, a sua carreira profissional. Você pode observar, ontem eu falei um pouco sobre isso, os grandes concursos, né, para as pessoas serem aprovadas, irmãos, são muitas fases, né, e dentre uma delas, eles observam o caráter, a vida passada da pessoa, né, de acordo com como foi o seu caminhar, ele nem entra na instituição. Imagina no céu, imagina na presença de Deus, né? Então, assim,
A falha no caráter interrompe essa carreira ministerial e profissional. Um escritor, Thompson, ele afirma o seguinte: sem um alicerce firme e sólido dos princípios de Deus em nossa vida, tudo que tentarmos construir certamente ruirá. Afinal, praticamente todos os fracassos têm como origem o fracasso do caráter. E Jesus, ele afirmou isso também. Quem ouve as palavras e não pratica, quem ouve as palavras de Deus e não pratica, é como aquele homem que construiu vieram as tempestades, que vieram as tribulações. O que aconteceu com aquela casa? Ela caiu e foi grande a sua ruína, né? Então, todos os fracassos têm como origem o fracasso do caráter. Se você ouve a palavra de Deus, você não pratica, você é apenas um frequentador de culto, né? Você não se submete à palavra do Senhor, você não respeita a autoridade constituída sobre a sua vida, né? Você não aplica no seu coração a palavra de Deus, como o salmista diz: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando vem os ventos e as tempestades, irmãos, é que a gente vê quem é quem. A gente vê quem está de pé, a gente vê quem vai continuar buscando ao Senhor, quem vai continuar na presença de Deus ou não. É no momento da crise, é no momento da tempestade que a gente observa quem tem alicerce, quem tem raiz, quem tem suporte, quem tem equilíbrio, quem tem estrutura. Tudo isso é provado no momento da batalha. A falha de caráter também coloca em sofrimento a sua família e pessoas a quem você ama. Quando acontece algo numa ponta, todo o sistema sofre. Quando a gente estuda, por exemplo, a psicologia familiar sistêmica, a gente observa que um elemento está com problema, o todo está com problema. Então, muitas vezes, a pessoa, os líderes, né, da casa, eles acham que podem pecar assim, sabe, desmensuradamente, pode adulterar, é tudo tranquilo, pode ir para farras e orgias, que a sua família vai estar protegida. Você está abrindo portas para que demônios entrem e destruam a sua família, né? Jesus, numa ocasião, ele disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, quando um pastor é ferido, o rebanho fica disperso. Então, quando um é atingido, uma mãe é atingida, um líder é atingido, né? Existe uma dispersão. Então, quando um elemento é atingido, também é atingido. Em relação à igreja, o apóstolo Paulo escreve: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De modo que um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, para que a gente não coloque em sofrimento a nossa família e as pessoas a quem nós amamos. Existe uma grande responsabilidade nas mãos também daqueles que são líderes, porque para muitos deles, né? Então eles precisam ter uma vida íntegra. E outra questão que a falha do caráter faz acontecer, ele gera quebra de confiança. E uma confiança restaurada, irmãos, demora. Existe um autor chamado Elmer Letterman que ele diz o seguinte: a personalidade pode abrir portas, mas somente o caráter pode mantê-las abertas. Tem pessoas que entram por muitas portas, mas não tem caráter. E aí perdem aquelas portas, as portas se fecham. Então você às vezes entra pelas portas, mas não dá certo. Por quê? Por causa da falha do caráter. Olha o que a Bíblia diz: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no homem desleal no dia da angústia. Você já teve um dente quebrado? Agoniado, né? Você já teve um pé quebrado? Geralmente os bailarinos passam por isso, os atletas passam por isso, ou quem leva às vezes uma queda, né? Um pé quebrado muito.
Então, assim a confiança no homem desleal. Olha o que Paulo escreve. A deslealdade, ela contamina, sabe? A falta de integridade, ela contamina. E Paulo escreve assim, ó: já vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. É aquela pessoa que está na igreja, fala como crente, se veste como crente, mas não tem atitude de cristão, não tem atitude de filho imitador do Pai. E o apóstolo Paulo foi rígido quanto a isso, porque a gente vive em um tempo que, quando o pastor exorta alguém nesse estado aqui, existem pessoas que falam assim: não, coitadinho, nós temos que amar, nós temos que ficar próximo. Mas aqui ele está falando de uma pessoa, irmãos, que não quer mudança. E existem pessoas que não querem mudança, bispo, existe. Né? São os joios. Então ele está falando: olha, com essa pessoa você nem sequer comais. Por quê? Porque é desleal. O desleal, ele sempre vai procurar juntar grupos, né, ao redor dele para querer arrastar para outro lugar. Então, assim, como que você vai reconhecer se o seu líder está agindo de acordo com a vontade de Deus ou não? Observe os frutos dele. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, recompensa é algo que demanda tempo, demanda paciência, demanda demonstração de um novo caráter. Não adianta as pessoas aprontarem tanto e querer que no outro dia tudo está reconquistado. Não é assim que funciona. O perdão é liberado, mas a reconquista da confiança demora um tempo. As pessoas que não têm um bom caráter, elas atraem o juízo de Deus. No texto que nós lemos em 1 Coríntios, o que aconteceu no deserto? 23 mil pessoas morreram no deserto. Deus liberou um anjo, mas o anjo destruidor. Então, assim, atrai o juízo de Deus. E Jesus, ele alertou: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Então, o que ocorre? Quanto mais o Senhor nos dá oportunidades, né? Quanto mais o Senhor entrega responsabilidades, mais o Senhor vai cobrar de nós. Tiago disse: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, irmãos, quanto maior a nossa posição de autoridade, maior será o julgamento. Paulo advertiu aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, assim, nós começamos esse tempo falando das consequências, né, de um mau exemplo, de um caráter que não foi curado. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo levanta como uma bandeira os maus exemplos vividos pelo povo de Israel e diz: olha, esses exemplos servem como uma advertência para que vocês não pratiquem as mesmas coisas que praticaram. O que eles praticaram? A imoralidade, a idolatria, as farras, as orgias, né? Então, assim, eles murmuravam muito, eles reclamavam demais, eles se levantavam contra o líder, eles falavam mal de Moisés, ficavam relembrando o passado, dizendo: seria melhor a gente estar no Egito, diante daquelas panelas de carne, né? Então, assim, eram pessoas ingratas, não observavam, né, de fato, o propósito de Deus. Então o apóstolo Paulo diz o quê? Gente, eu estou ensinando isso para que vocês não cometam as mesmas coisas. Amém? Então, assim, para recapitular, um caráter
que não está pautado na vontade de Deus, ele vai comprometer a sua comunhão com Deus, interromper a sua carreira ministerial e profissional, vai colocar em sofrimento toda a sua família, porque quando um sofre, o todo também sofre, vai gerar uma quebra de confiança, e a confiança para ser restaurada demora, e além de tudo vai atrair o juízo de Deus. Então cabe a mim e cabe a você agradar o Senhor. Cabe a nós observarmos os exemplos e aprendermos. O sábio, ele observa os exemplos, ele aprende com aquelas pessoas que já viveram. Então ele não bate cabeça, ele não fica sofrendo, não. Ele já, como um grande sábio prudente, ele vê o mal e ele se esconde, né? Então que nós possamos guardar a nossa vida em Senhor e guardar os nossos lábios para que a gente não venha ficar pronunciando palavras torpes, reclamações. A multidão pode estar revoltada com muitas coisas, pode estar revoltada com o governo, revoltada com situações familiares, pode estar revoltada com o sistema de saúde no Brasil, mas nós estamos atalaias. Nós estamos aqui para termos material pelo Senhor, nós estamos aqui para abençoar, aqui para iluminar, nós estamos aqui para salvar, nós estamos aqui para fazer a diferença. O pecado vai bater a porta de todos nós, cabe a nós dominar. E o domínio próprio vem do Espírito Santo que habita em nós, né? Faz parte, é um dos gomos do fruto do Espírito, né? Porque o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então que nós tenhamos de fato um caráter aprovado pelo Senhor, que possamos atrair a bondade do Senhor, que nós não sejamos imãs, né, para atrair a ira de Deus, o juízo de Deus, porque Deus dá vida, mas o nosso Deus mata também. Então nós precisamos respeitar a presença do nosso Deus, amém? E diante dessa palavra, nós vamos estar adorando ao Senhor nesta noite, porque o nosso agir, né, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte de nós mesmos, porque existe uma batalha dentro de nós, e que nós possamos escolher fazer o bem, agradar o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nos ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Nos ensina a ser aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Que teu Espírito tome a nossa alma de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Paulo falou isso. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, carne e espírito, em uma guerra infindável,
Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Enche-nos a tua presença nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Enche o nosso coração de teu ser, da tua luz. Em nome de Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não vem em mim apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Nos enche, Jesus, da tua presença. Oh, Senhor. Então liberta-me de mim. Quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em presença, meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito
aleluia, Senhor. Vamos orar à noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que a presença de Jesus te abraça. Sabe que nessa pode perceber as áreas que eram frágeis, áreas que precisavam de serem recompostas. E eu desejo que nesses dias, nessa pressão que o Brasil viveu, que você tenha entendido o poder de Deus nos chamando para perto, nos chamando para um relacionamento mais profundo, sabe? Que nós possamos ter sido restaurados, vaso mesmo na mão do oleiro, que nós possamos ter sido reconstruídos, que as nossas áreas frágeis possam terem sido fortificadas pelo Senhor, que o nosso caráter seja mais forte, que a nossa vida seja mais iluminada, mais brilhante, mais cheia da glória de Deus. Eu creio que em breve, celebrando esse que nos protegeu no meio desse caos. A ação do Senhor seja lida por nós, interpretado e vivido. Que Deus te abençoe nesta noite. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração e te mostrado que você é tão amado, que Deus está te chamando para perto. Amém? Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém?